tá? Vamos ver quais são os temas de física que apareceram em todas as questões do Enem desde 2009, certo? Desde 2009. Se a gente faz um levantamento, a gente acaba ficando assim, dessas 15 questões que vão aparecer basicamente de física, dentro da prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, nós vamos ter basicamente assim, se a gente dividir em 5 áreas a física, tá? Em 5 grandes áreas, nós vamos ter essa distribuição de questões aqui. Mecânica e cinemática, então a parte de movimentos e mecânica, 4 ou 5 questões. Das 15, tá? 4 ou 5 questões é mecânica cinemática. Magnetismo e eletricidade, então pegando toda essa parte de eletromagnetismo, eletrostática, eletrodinâmica e tal, 3 ou 4 questões. Termodinâmica e calorimetria, 2 ou 3 questões. Ondulatória e óptica, 4 ou 5. Olha só, ondulatória e óptica, quase a mesma quantidade de questões que toda a mecânica e cinemática. A mecânica é a maior área que tem na física, certo? E física moderna, no máximo uma questãozinha ali de física moderna, tá bom? No máximo uma. Da onde sai isso? Se a gente representar aqui num gráfico em pizza, né? Em formato de pizza, ó. Tá? Vai ser basicamente 30% da prova é mecânica, 20% da prova é magnetismo e eletricidade, 15% é termodinâmica e calorimetria, 26% é ondulatória e óptica e 4% é de física moderna, questões que vão falar aí de tópicos de física moderna. Então, olha só a doideira que é isso aqui. Vejam que essas 4 áreas da física basicamente se dividem quase que em iguais pedaços, né? Claro, tirando a termodinâmica e a calorimetria, que é um pouco menos, que é 15%, o resto é tudo aí, ó, 26%, 25% e 30%. Tá? Então, não tem grandes diferenças nessas áreas. Então, esse gráfico aqui nos ajuda a ter uma noção de como que a prova distribui questões de todas as áreas da física, tá? De todas as áreas da física. Mas, calma, eu já vou falar também dessas áreas da física, quais são os conteúdos específicos que mais caem. E é isso que vai mais te ajudar, tá? E é isso que vai mais te ajudar na tua preparação, saber no que você deve dar mais foco, tá? Então vamos lá, vou fazer... Da onde que sai esse levantamento estatístico? Bom, sai disso aqui. Eu peguei todas as provas, todas as edições do Enem desde 2009, na verdade eu peguei desde 1998, mas a contagem que eu fiz aqui é desde 2009. E desde 2009, eu fiz assim, fui olhando questão por questão. Ah, essa aqui é de física, essa aqui é de tal tema, essa aqui é de tal tema. E eu fui fazendo levantamento. Em 2009, nós tivemos 2 questões da área de ondulatória, 3 questões de eletrodinâmica. Uma de dinâmica, que é a aplicação direta das leis de Newton. 2 de energia mecânica, então essas aqui, isso que está em verdinho, é da área da mecânica. Uma de gravitação, que também é da área da mecânica. Termologia e dilatação, 2 questões aqui de termologia e uma de dilatação, e 2 de calorimetria. Isso aqui é tudo termologia. Isso é 2009, a prova de 2009. A prova de 2009, PPL, que é a prova para pessoas privadas de liberdade, pessoas privadas de liberdade é a prova do Enem que é aplicada em algumas instituições fechadas, tá? Seria a 2ª edição do Enem regular. Então nós tivemos, ó, 2 questões de ondulatória, 2 de eletrodinâmica, uma de hidrostática, 2 de energia mecânica, uma de termologia, uma de dilatação e 3 de calor. Só isso, tá? Isso foi o Enem 2009. Enem 2010. Aqui o Enem já começa a assumir uma cara um pouquinho mais diferente, né? Tá? Ondulatória, 2 questões. Eletrodinâmica, 3. Olha aqui os conteúdos assim que mais se destacam, tá? Seguido por eletrostática, 2 de hidrostática, 2 de termologia, geração de energia e eletromagnetismo. 2010, PPL, mais ou menos a mesma configuração, apareceram alguns outros conteúdos, né? Como cinemática, por exemplo, astronomia, tá? Astronomia também. Mas ondulatória e eletrodinâmica continuam dominando aqui na prova de 2010. Olha, 2011, ondulatória e eletrodinâmica também se destacando. Eu não vou ficar falando aqui uma por uma, porque não precisa, né? Vocês conseguem aqui só visualizando aqui, já é mais do que o suficiente. O que é interessante da gente observar? Das áreas da mecânica, veja que é uma grande área, mas os tópicos é uma questãozinha assim para cada tópico da mecânica. E ondulatória e eletrodinâmica basicamente estão dominando aqui a prova de 2011. 2011, PPL, mesma ideia também, tá? Embora a energia mecânica tenha ali avançado com 3 questões também. Mas vejam que aqui, no Enem de 2011, PPL, nós tivemos uma questão de radioatividade e uma questão de energia nuclear também, tá? Tá aí, ó. 2012, 3 questões de ondulatória e 2 de eletrodinâmica, ou seja, 1/3 da prova basicamente é ondulatória e eletrodinâmica. Depois a gente tem um outro terço da prova que é mecânica, essa parte da mecânica aqui, que até extravasou 1/3 da prova, mas é 1, 2 questões para cada tópico dentro da área da mecânica. Tá? Então dizer assim, mecânica é o que mais cai no Enem. Não dá para dizer isso,
porque mecânica é um monte de conteúdos, né? São vários conteúdos que fazem parte da área da mecânica, que é a maior área da física, é a área que tem mais conteúdos. E então é importante a gente olhar quais conteúdos específicos dentro da mecânica é que aparecem nas provas. Vejam que cinemática, energia mecânica, hidrostática e aplicações das leis de Newton aqui na dinâmica estão praticamente sempre aí nas provas, tá? Vamos continuar aqui. Enem PPL segunda aplicação. Então teve ainda uma segunda aplicação PPL no Enem de 2012. Ondulatória, aí nós tivemos um destaque para termologia e calor, mas não é sempre assim, né? Geralmente eletrodinâmica e ondulatória lideram, como aconteceu em 2013. Então eletrodinâmica e ondulatória lideram, seguido por aplicações da lei de Newton, hidrostática, termologia e calor. Olha aqui os outros que parecem que estão sempre aparecendo na prova, né? Cinemática, radioatividade, eletromagnetismo. Então, mais ou menos sempre por ali, mas sempre com uma questãozinha só, né? São poucas questões. Em 2013, segunda aplicação aqui, ondulatória e cinemática. Aí, assim, foi um ponto fora da curva aqui. Cinemática saltou com 3 questões. Ok, de vez em quando isso vai acontecer em algumas edições do Enem. Geralmente não acontece nas edições regulares. Olha, em 2014, ó, ondulatória e saltou dinâmica com 3 questões, tá? 3 questões envolvendo ali polias, sei lá, de repente plano inclinado, aplicações das leis de Newton de maneira mais direta, tá? Identificar forças e tudo mais, tá? Mas aqui apareceu óptica geométrica, hidrostática, eletrodinâmica, cinemática. Então tem alguns conteúdos que começam a se firmar na prova e estão sempre aparecendo com uma questãozinha. São esses daqui de baixo. Mas tem alguns conteúdos que estão sempre com mais de uma questão na prova. E aqui eu estou destacando mais para cima. Olha o que aconteceu em 2014 no PPL. Eletrodinâmica ondulatória de novo, seguido por dinâmica hidrostática. Então a gente começa a ter um padrão de conteúdos e de uma formatação na prova do Enem. E isso basicamente se mantém até hoje. E é isso que eu estou te mostrando aqui, te provando. Se você pegar a prova, você vai fazer essa contagem aqui dos temas de física que apareceram. Olha o Enem de 2015. 4 questões envolvendo ondulatória, 3 questões de energia mecânica. Ok, saltou. Cadê a eletrodinâmica? Uma questãozinha só. Ok, é um ponto fora da curva, porque olha só em 2016, ou melhor, 2015, segunda aplicação, já subiu a eletrodinâmica de novo para 2 questões lá em cima. E dinâmica caiu para uma questãozinha só. Então a gente começa a ter um destaque aqui, ó, ondulatória, eletrodinâmica e termologia. Aqui teve 2 de cinemática. Né? Mas é isso, ó, energia mecânica, eletromagnetismo, está sempre pingando uma questãozinha ali na prova. Estão sempre ali. Então a gente começa a ver alguns temas mais específicos, como aqui o Enem 2016 PPL, segunda aplicação. A gente começa a ver aqui alguns temas mais específicos que começam a se destacar e caem mais do que outros na prova. Tá? Então, ondulatória, eletrodinâmica de novo, termologia, tá? Aqui a termologia e termodinâmica tiveram um destaque, mas é o Enem 2016 PPL, tá? Certo? Olha só o Enem, o PPL terceira aplicação. Então a gente teve aqui em 2016, a gente teve uma terceira aplicação, onde ondulatória e eletrodinâmica basicamente dominaram mais da metade da prova, né? Aqui deu 9 questões de ondulatória e eletrodinâmica. 9 questões de ondulatória e eletrodinâmica. Mais da metade da prova foi ondulatória e eletrodinâmica. Esses 2 temas específicos, tá? O Enem 2017, também 8 questões. Ondulatória e eletrodinâmica somaram juntos 8 questões, tá? E 8 questões é metade da prova, ou seja, metade da prova é ondulatória e eletrodinâmica, certo? E a outra metade é o resto. É basicamente uma questãozinha de cada coisa. Uma de radioatividade, uma de eletromagnetismo, uma de cinemática, uma de dinâmica, uma de energia mecânica, tá? Olha o Enem 2017 PPL. Basicamente a mesma ideia de configuração, só que mudou um pouquinho ali alguns conteúdos que não apareceram, apareceram outros aqui. Ok, mas ondulatória eletrodinâmica, metade da prova, né? 8 das 15 questões aí apareceram. Enem de 2018, ondulatória eletrodinâmica dominando de novo. Tá? Ondulatória eletrodinâmica dominando de novo. Aqui vem a parte da mecânica, que é a maior área da física, mas se a gente pegar conteúdos específicos, ó, dinâmica, hidrostática, energia mecânica e cinemática, a gente tem aqui boa parte da prova. Tá? Termologia e calor, uma questãozinha só. E o eletromagnetismo se firmando ali sempre com uma questãozinha. Tá? Enem 2018, segunda aplicação, ondulatória eletrodinâmica se destacando de novo. Aqui a gente teve um salto com radioatividade com 2 questões, mas isso é um ponto fora da curva, porque tem edições que radioatividade nem aparece. Tá? Mas cinemática, energia mecânica, vai firmando esses nomes. Cinemática, energia mecânica, hidrostática, tá? Isso aí vai aparecendo sempre, meio que sempre na prova. Termologia e calor, né? Então a parte de calorimetria, ondulatória eletrodinâmica, estão praticamente sempre, tá?
No Enem de 2019, na aplicação regular, a gente teve um salto aqui com 4 questões da área de termologia, calor e termodinâmica. Um ponto fora da curva. Foi o único ano que aconteceu isso. Porque a ondulatória continua com 3 questões ali na briga, a eletrodinâmica continua com 2. Então, mesmo aqueles temas que caíram muito nas provas anteriores aqui a 2019, eles continuaram caindo bastante na prova em 2019 mesmo. Tá? 2 de cinemática, certo? E das áreas da mecânica aqui, ó, dinâmica, hidrostática e energia mecânica. Os nomes vão estar aí. Tá? Vão estar aí. Em 2019, PPL. Tá? Foi uma prova meio estranhazinha, né? Mas ondulatória. Aqui, termologia e calor. Cinemática, dinâmica, foi uma prova meio estranha mesmo. Caiu pouca coisa de física. Tá? Poucas questões de física mesmo. O Enem 2020. Bom, agora a gente está vindo para as provas que são bem recentes, tá? Onde a gente pode sim se basear para ver o que vai acontecer agora nesse ano. Então, 3 questões de ondulatória, 2 questões de eletrodinâmica. Ondulatória e eletrodinâmica continua ali encabeçando a prova basicamente. Seguido por termodinâmica, termologia e calor, hidrostática, eletrostática, cinemática e eletromagnetismo. Veja que tem vários temas que estão se repetindo desde 2009. Em 2020, o Enem Digital, que foi uma prova diferente do Enem de 2020 regular, tá? Então foi uma prova diferente. Foram 4 de eletrodinâmica, seguido por 3 da área de termologia, calor e termo, tá? Então olha aqui, ó, 2 de termologia e calor e uma questão de termodinâmica. Uma questão de ondulatória somente, tá? Então veja que a ondulatória aqui deu uma reduzida forte. Uma de energia mecânica, uma de cinemática, uma de eletromagnetismo, 2 de física moderna. Então aqui a gente tem alguns conteúdos de física moderna ali que são cobrados, assim, onde a gente tem que entender, por exemplo, dualidade onda-partícula, alguma coisa assim. Então a gente tem que dar uma olhada nisso. E um outro aqui que é basicamente eu não anotei aqui, mas é uma questão assim mais interpretativa, tá? Interpretativa que não cobra nenhum conteúdo de maneira direta, mas tá assim num contexto da física, mas não precisa saber física exatamente para resolver. Questões de física do Enem de 2020, PPL segunda aplicação. Então, olha só, ondulatória e eletrodinâmica com 2 questões, cada uma. Termodinâmica com 2 questões. Energia mecânica, uma hidrostática, uma cinemática, 3. Ok? Um ponto meio fora da curva. Então, veja que alguns conteúdos, às vezes, dão uma subida, né? Caem 2. Estão sempre caindo uma, aí de vez em quando cai 3. Mas não é uma regra, tá? Energia nuclear e radioatividade. Foi bastante cobrada nesse Enem, nessa aplicação do Enem PPL de 2020. E olha só o que aconteceu na nossa última edição do Enem. Nós tivemos 3 questões de ondulatória do Enem regular de 2021, 4 questões de eletrodinâmica. Olha aqui, ondulatória e eletrodinâmica, basicamente metade da prova. 7 questões, né? Das 15, tá? De ondulatória e eletrodinâmica. 3 de termologia e calor. Uma de hidrostática, uma de energia mecânica. Isso aqui está sempre na prova, né? Cinemática, está sempre na prova, basicamente. Eletromagnetismo, está praticamente sempre na prova, sempre com uma questãozinha. E aqui caiu uma de radioatividade, que não cai todo ano, mas de vez em quando cai. Essas foram as questões de física, né, os temas de física que apareceram na prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias na prova do Enem de 2021, na aplicação regular. Na segunda aplicação, né, que é a aplicação PPL para pessoas privadas de liberdade, nós tivemos, então, inclusive muitas pessoas em 2021 que não conseguiram fazer a edição regular, acabou fazendo a reaplicação, né? Tá? Ou a segunda aplicação, que é junto com o Enem PPL. Então, 2 questões de ondulatória, 5 de eletrodinâmica. Eletrodinâmica ondulatória, 7 questões, metade da prova de novo. Termologia, mecânica, que é basicamente dinâmica, né? Aplicação das leis de Newton. Energia mecânica, hidrostática e uma de radioatividade. Essa foi a reaplicação, tá? Da prova. O Enem Digital, ele foi composto com as mesmas questões do Enem regular, tá? Então, o Enem Digital de 2021 teve exatamente essa mesma configuração do Enem regular. Depois nós tivemos a reaplicação, ou segunda aplicação, o Enem PPL, que aconteceu junto na segunda edição, que nós tivemos essa distribuição aqui de temas. Certo? Então, aqui a gente fecha todo esse histórico, né? Ano a ano, desde 2009, todas as edições que aconteceram do Enem, a distribuição dos conteúdos de física. E aí a gente já consegue perceber que tem alguns conteúdos específicos que se destacam mais do que os outros, tá? Que se destacam até bem mais do que os outros, certo?